Boa noite. Aguardando aqui o nosso convidado de hoje, que é o Messias Martins, do Litera Negra, para a gente fazer um bate-papo nesse início, né, das lives de primavera. Serão lives quinzenais do Clube do Cordel. Tá sem som, né? Só um momento. Érica, consegue me ouvir ou só o Carla aqui não? Deixa eu ver aqui. Consegue me ouvir agora, vocês? Boa noite. Ok. A gente está aguardando aqui o nosso convidado de hoje, né, o Messias Martins, do Litera Negra, para a gente fazer uma discussão sobre os e as autores e autoras negras da nossa literatura, que o Litera Negra, o canal dele, traz, né, para a gente dentro do YouTube e nos demais canais que são utilizados pelo clube deles. Então vamos dar aí alguns minutinhos para ele entrar. Registrar aqui a presença de Carla Santana, né? Representa aqui a APTA, a Associação de Poetas Processadores de Itabira. Isabel entrou também, Isabel que é cordelista lá de Sergipe e faz parte do movimento de mulheres aí no cordel, né? O Cordel Sem Machismo, que lançaram agora uma sequência, né, dando sequência a esse movimento das mulheres no cordel, que é um estudo sobre o cordel dentro de uma estante, né? As mulheres vão estudar o cordel e desenvolver estudos e compartilhar suas percepções sobre isso dentro desse novo projeto. A gente vai fazer uma discussão depois sobre esse assunto também aqui no clube. Já deixo o convite aí para a Isabel explicar melhor como funciona e quais são os propósitos, os objetivos desse novo movimento, né, do Cordel Sem Machismo. Vamos dar aí um minutinho para o Messias entrar e a gente iniciar aqui nossa live. Ivan Santana entrando lá de Jaboatão, do Clube do Cordel. Fabiano Nascimento, de Afogados da Engazeira, arqueólogo. Fabiano, que tem se especializado na arqueologia e desenvolvido vários estudos aqui, também no sertão do Pajeú, importantíssimo, trazendo essa ciência que ele aprende na universidade para a nossa terra, né, para o sertão do Pajeú. Comenta sobre o autor, comenta para quem ele estava escrevendo, quais os interesses que estão ali na sua obra. E isso é muito importante, né, para a gente discutir partindo do princípio que a literatura, como qualquer outra na vida, qualquer outra coisa na vida, não existe neutralidade. Algumas pessoas ainda defendem uma existência imaginária de um muro, né, de neutralidade, onde você pode ficar em cima dele. Mas eu não vi até hoje nenhum muro que fosse suspenso no ar. Todos eles estão estabelecidos sobre algum chão. E esse chão tem sempre um dono. Então, quando você está em cima do muro, você está a favor de alguém, né? Sobre quem esse muro foi levantado. Enfim, aí a literatura não tem como a gente fugir, não tem como a gente ser neutro e a gente trabalha sobre isso lá no canal também. E aí eu falei para vocês, né, que a Carolina faz parte da nossa Santíssima Trindade, junto com outras duas mulheres. Uma é a Conceição Evaristo, que tem uma história um pouco parecida com a da Carolina. Ela também é de uma outra favela de Belo Horizonte, só que ao invés de ir para São Paulo, ela foi para o Rio de Janeiro, logo depois dos 25 anos, que foi a idade que ela conseguiu concluir o que hoje a gente chama de ensino médio. E aí ela fez um concurso para magistério no Rio de Janeiro, foi aprovada e a partir daí ela enveredou-se, né, pelo caminho das letras, conseguiu fazer mestrado e doutorado também, o mestrado em literatura comparada, mestrado e doutorado em literatura comparada. E aí
Apesar disso, ela ainda insiste que gostaria que as pessoas se atentassem menos ao seu currículo e mais à sua produção literária. E nessa Sim. produção literária é algo muito rico, como a gente estava comentando no início, né, sobre as escrevivências. Ela tem alguns livros e eu separei dois em especial para mostrar para vocês. Um é o Ponciá Vicêncio, que conta a história de Ponciá, que é uma menina que, muito nova, ela alimentava um medo barra desejo, sonho, de atravessar o arco-íris e virar menino. Porque já na infância ela observava que o tratamento que o irmão e os outros meninos recebiam era diferenciado para aquilo que ela recebia. O próprio nome Vicêncio é uma, assim, esse livro, o Ponciá Vicêncio, ele é incrível, belíssimo. É um livro muito curto, tem 120 páginas, mas assim, é impossível a gente ler ele numa sentada só, porque assim, é impossível, sabe? É muito denso, muito profundo, é um mergulho acompanhando a obra da Conceição, em especial nesse livro, a gente vê que o passado ele não é tão distante assim, né? Que na verdade ele fincou suas raízes no presente e ele está invariavelmente muito perto da gente. O próprio nome da personagem principal, que é o Vicêncio, é uma herança que o avô dela recebeu na época ainda da escravidão. Não só ele, mas todos os seus companheiros de trabalho, Uhum. os escravizados da fazenda dos Vicêncios, todos eles ganharam o sobrenome do proprietário da fazenda. E aí, pós a escravidão, eles acabaram passando esse sobrenome para sua descendência, para a mãe da Ponciá, que era uma artesã e que desde muito nova ensinava já a filha a criar objetos de arte, dar vida a objetos de arte a partir do barro. É uma história muito bonita também e uma história muito dura, né? A realidade nua e crua. A Ponciá, inclusive, por conta da sua condição de vida e dureza mesmo da realidade, ela acaba tendo 7 abortos espontâneos. E isso marca a Ponciá profundamente, ao ponto dela dizer ao final do 7º aborto que foi melhor mesmo que todos os seus filhos tenham morrido antes de nascer. E ela questiona: nascer para quê? Para ter uma vida de sofrimento e de desgosto como a minha? E assim como eu estava dizendo para vocês, é um livro que a gente, né, é palpável o quanto o passado escravocrata, né, está muito presente ainda no cotidiano das pessoas negras. A gente pode falar um pouquinho sobre isso mais à frente também. E para completar a Santíssima Trindade, eu gosto de apresentar a Angela Davis, que assim é uma grande oportunidade, é uma grande honra para a gente ser contemporâneo dessa mulher incrível, lésbica, professora, revolucionária, comunista e assim um dos corações mais bonitos e revolucionários que, enfim, a gente tem aí na nossa contemporaneidade. Ela que nasceu num estado segregado nos Estados Unidos, né, o estado do Alabama, segregado pelas leis de Jim Crow, são leis de segregação racial, né? Vocês devem saber, tinha estabelecimentos para brancos e para negros, transporte público para brancos e para negros. E a Angela nasce nesse estado e, em particular, num bairro que ficou apelidado como Dynamite Hill, né? Que em português a tradução é algo próximo como Colina da Dinamite, em decorrência dos vários atentados organizados pela Ku Klux Klan naquele bairro, que era um bairro de classe média e que havia certa ascensão de famílias negras que se mudavam para esse bairro e aí começaram a ter que conviver com esses atentados que iam desde cruzes incendiadas nos jardins das famílias negras a também bombas explodindo em estabelecimentos. Uma dessas bombas explodiu na Igreja Batista de Birmingham, no Alabama, em 1963 e matou 4 crianças, né? Uma tinha 11 anos e as outras 3 tinham 14 anos. Eram 3 meninas negras da Igreja Batista e eram as 4 eram amigas de Ângela, né? Na época, elas eram muito mais próximas à irmã de Ângela e na época da explosão, Ângela estava fazendo mestrado na Alemanha.
pouco tempo depois, ela retorna para os Estados Unidos para fazer parte, né, para integrar a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Em 69, Uhum. ela se torna professora na Universidade da Califórnia, só que por conta da sua filiação ao Partido Comunista nos Estados Unidos e também em proximidade ao Partido dos Panteras Negras, ela é impedida de lecionar, o que acaba gerando uma campanha em solidariedade à Ângela e contra a perseguição política nos Estados Unidos também. Só que, enfim, no ano seguinte, no ano de 1970, ela acaba sendo colocada na lista de 10 pessoas mais procuradas pelo FBI e envereda por 2 meses de fuga até ser encontrada pelo FBI, presa e fica 1 ano e meio atrás das grades à espera do seu julgamento. Julgamento esse que pedia 3 condenações por pena de morte, né? Era como se ela pudesse morrer 3 vezes. Mas ela consegue sair inocente das 3 acusações, já começa, né, a desenvolver parte do seu trabalho ali na prisão e, assim, acho que em 74, muito pela ajuda da Toni Morrison, que várias pessoas conhecem ela pelo livro Amada. Deus ajude essa criança, também é um outro livro muito bom. É o último livro que a Toni escreveu. Só que a Toni, ela tem um trabalho muito importante como editora e impulsionadora também de autores negros e autoras negras. E ela, né, quando a Angela Davis, é importante dizer, quando estava presa, desencadeou uma campanha que ficou mundialmente conhecida como Liberte Angela Davis e todos os presos políticos. E aí, né, se tornaram amigas. Em 74, já em liberdade, a Angela Davis publica a sua autobiografia, que é uma denúncia, né, ao racismo estrutural nos Estados Unidos, ao sistema carcerário estadunidense. E pouco tempo depois ela publica o livro chamado Mulher, Raça e Classe, que é um livro que a gente também trabalha lá no canal, tem um vídeo sobre ele, também tem um vídeo sobre a autobiografia de Angela Davis. E aí nesse Uhum. livro, né, são 12 artigos onde ela destrincha o racismo na sociedade estadunidense, né? Ela ataca alguns mitos que foram construídos sobre o homem negro e também sobre as pessoas brancas, né? Tinha um mito lá sobre o senhor benevolente, como também tinha um mito sobre o homem negro estuprador. Então, ela faz questão de destrinchar esses mitos e mostrar que, de alguma forma, assim como a Conceição mostra, né, para a gente nos seus livros, que o passado não está tão distante assim quanto a gente pensa, nessa obra de Mulheres de Raça e Classe, a gente vê que o passado escravocrata nos Estados Unidos ainda assim é muito presente na contemporaneidade, né? E aí é um livro fundamental para a gente entender as raízes do racismo nos Estados Unidos. Tem as suas diferenças quanto aqui no Brasil, mas assim, parece que o Brasil ele se tornou expert em copiar tudo que não presta dos Estados Unidos, né? A gente vê aí pelas últimas eleições também. E aí foi isso. Essa é a nossa Santíssima Trindade, tem vídeos sobre alguns livros delas e outras pessoas também Uhum. que a gente pode ir comentando mais à frente. Bacana. Então, o canal, né, o Litera Negra, ele acaba sendo um dos fronts, né, uma das trincheiras na luta por uma literatura que realmente conte quem nós somos, né? Nós somos um país que foi construído, né, junto aos negros, ao povo negro, né, que veio aí da África e de outros Sim. lugares também, e que acaba construindo o nosso país, e hoje é o nosso país, né? Nós somos pátrias irmãs, né, lugares irmãos. E aqui no Clube do Cordel, Messias, a gente também faz uma militância, um esforço no sentido de que a nossa narrativa seja uma narrativa de fato do nosso povo. Então, a gente se preocupa com o fato de que nós temos uma forma de contar, nós temos vivências específicas, e no fim das contas, aqueles e aquelas que são considerados cânones são pessoas brancas, homens, sempre, né? E essas pessoas, por exemplo, você citou aí a Conceição Evaristo, que foi indicada para a Academia Brasileira de Letras, e acabou sendo escolhido mais uma vez um outro homem branco, que eu não lembro nem qual é o nome dele, sei qual é o nome dela, que não foi aceito, e nem sei qual é o nome dele, mas É, é sempre assim, né? Um racismo estrutural, e as pessoas que realmente contam a nossa história, da forma que ela aconteceu, da forma que ela acontece, acabam ficando em segundo plano na narrativa do nosso país. E essa luta não começa com a gente, não vai terminar com a gente, mas é uma alegria poder fazer parte dessa construção, né, da narrativa
da história desse nosso povo, que é tão colocado em segundo plano, mas que tem as pessoas que contam, sim, a nossa história. E eu vou contribuir um pouquinho com essa discussão, trazendo, inclusive, essa divergência, né? A gente tem um cânone, que é o Manuel Bandeira, considerado um dos grandes literatos do nosso país, e Manuel teve a oportunidade de ser jurado no Congresso de Violeiros do Nordeste, e ele sai de lá entusiasmadíssimo com essa nossa literatura, e ele faz um poema, e nesse poema ele diz o seguinte: anteontem, minha gente, fui juiz numa função de violeiros do Nordeste cantando em competição. Vi cantar Dimas Batista e Otacílio, seu irmão, ouvi um tal de Ferreira, ouvi um tal de João, um a quem faltava o braço, tocava com uma só mão, mas como ele mesmo disse, cantando com perfeição. Para cantar afinado, para cantar com paixão, a força não está no braço, ela está no coração. Ou puxando uma cestilha, ou uma oitava em quadrão, quer a rima focinha, quer a rima focinhão, caíam rimas do céu, saltavam rimas do chão, tudo muito bem medido no galope do sertão. A Eneide estava boba, o Cavalcante bobão, o Lúcio, o Renato Almeida, enfim, toda a comissão. Saí dali convencido que não sou poeta, não. Que poeta é quem inventa em boa improvisação, como faz Dimas Batista e Otacílio, seu irmão, como faz qualquer violeiro, bom cantador do sertão, a todos os quais humilde mando a minha saudação. Então, o Manuel Bandeira faz essa saudação à nossa forma de contar a nossa vida, de contar nossas histórias, de produzir a nossa narrativa. E a gente, mesmo assim, sabe que existe uma grande diferenciação entre o que é chamado de literatura clássica e o que é conhecido como literatura popular, embora exista o mesmo cuidado com a forma, com o conteúdo, com a maneira de tratar a literatura, mas existe isso porque tem aquilo que sai do povo e tem aquilo que sai das elites, e o Manuel ele trata de recuperar esse traço histórico da literatura popular, que é um traço de contar de fato que é a nossa narrativa do nosso povo, do nosso país, e a gente gosta muito de recitar esse verso porque demonstra a grandeza, a beleza e, de fato, o refinamento do que é chamado de literatura popular, e que, no fim das contas, é a literatura brasileira, como qualquer outra literatura. E a gente passa por isso, Messias, por essa luta de fato, ter reconhecido a nossa narrativa popular como narrativa do Brasil. E essa é uma luta de vocês também, do Litera Negra, de trazer a narrativa do povo negro como uma narrativa do nosso país. E queria perguntar para você quais são as dificuldades que vocês têm encontrado nesse caminho, ao passo em que vocês buscam travar essa militância que acaba sendo, né, de que a narrativa do povo negro seja reconhecida como nossa narrativa. Quais são as dificuldades que você encontra dentro desse racismo estrutural aí? Olha, eu acho que a gente precisa falar sobre o lugar que ocupa o corpo negro, né, na construção disso que a gente aprendeu a chamar de Brasil, né? Historicamente, a gente tem o corpo negro servindo apenas e tão somente como força de trabalho, né, através do trabalho escravo. Quando a gente, quando rolou ali o advento, né, da Lei Áurea, que cá entre nós, né, se fosse áurea mesmo, não tinha trocado correntes antigas por correntes novas, mas teria acabado com toda forma de exploração. A gente tem milhares de pessoas, milhões, sendo entregues à própria sorte. Foi um verdadeiro se vira. E aí essas pessoas já anteriormente já disputavam o direito de ser autores da própria história, e hoje não é muito diferente. Hoje, assim, particularmente esbarro em limitações financeiras, estou desempregado, e assim, não é uma particularidade minha, né? Tem outros 40 para 50 milhões de pessoas no Brasil, a gente colocar junto aí os trabalhadores informais, que são, né, a nova forma de precarização da atualidade, a uberização do trabalho. E aí a gente enfrenta essas limitações e, como eu estava falando no início, a gente vai fazendo o melhor que pode com o pouco que tem. Tem sempre a barreira a ser atravessada, como eu estava falando, de ser autor da própria história, né? Na própria academia a gente observa, né, também o corpo negro apenas como um objeto de estudo, né? A gente tem nos últimos anos o advento de vários intelectuais negros surgindo na academia,
mas muito fruto de resistência de pessoas que antecederam eles mesmo, né? Um autor que a gente trabalhou recentemente, inclusive foi o último vídeo que fizemos lá no canal, sobre esse livro aqui, ó, O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento. Ele é um livro, acho que é a versão nacional, se me permite dizer, do Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Porque aqui também o Abdias ele destrincha vários mitos que foram construídos na formação do Estado Nacional. Muitos desses mitos foram promovidos pela elite intelectual do século XIX, do século XX, né? Todos autores brancos, em especial o Gilberto Freire, né? Que para o Abdias era não passava de um intelectual a serviço do imperialismo português, né? E tipo, embora em Pernambuco haja estabelecimentos e honras ao Gilberto Freire, ele não tem a mesma recepção em países lusófonos, né? Na África, por exemplo, em Angola, em Moçambique, porque ele é o grande anunciante, né, desse tropicalismo, apresentando inclusive a dominação colonial portuguesa como mais branda do que as outras colonizações, como se no Brasil o escravo tivesse sofrido menos e tivesse mais condição de conseguir sua alforria e, enfim, galgar lugares mais altos na vida do que em outras partes da América. Assim, acho que a fonte que ele usa é Vozes da Cabeça, porque a gente tem dados sobre a época. O Rio de Janeiro, por exemplo, ali entre 1860, por exemplo, tinha uma taxa de mortalidade infantil entre os escravos que chegava a 88%. Era uma taxa muito alta, e isso a gente está falando do Rio de Sim. Janeiro, que na época era uma das principais cidades do país. E aí também, né, ele destrincha esse mito do Senhor benevolente, como também o dessa que foi chamada de democracia racial. E aí ele acaba com esses mitos, só que é um livro que fez 43 anos, vai fazer 43 anos na verdade, e continua sendo muito atual, né? Eu lembro de um dado que ele traz de 1950 no Brasil, que nas universidades brasileiras, enquanto ela era ocupada por 99% de pessoas brancas, as pessoas negras ocupavam apenas 0,06%. 40 anos mais à frente, a gente tem o Primo Preto ali, né, no capítulo 4, versículo 3 dos Racionais, denunciando que nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos eram negros, né? Não mudou muita coisa de 97, de 50 para 97. Hoje, Uhum. muito por conta da lei de ações afirmativas, que inclusive foi uma das principais bandeiras do Abdias, e é muito triste quando a gente vê isso recaindo sobre um partido específico, como uma bandeira histórica, quando na verdade é fruto do sangue, do suor e de lágrimas de pessoas negras, como o do Abdias, dedicou toda a sua vida a essa causa. E aí a gente tem pessoas como eu, que entrou na universidade pelas cotas. E, inclusive, a gente tem números, né, de cotistas terem um desempenho acima da média, inclusive, do que os alunos de ampla concorrência. E aí a gente tem essas dificuldades de ser autor da própria história, porque a gente precisa se alimentar, né? A gente precisa pagar as contas, a gente precisa comer, né? Na minha época da universidade mesmo, na Federal, a gente tinha lá o restaurante universitário, que era o segundo mais caro do país, né? Inclusive foi uma das bandeiras da ocupação, né? Que tinha um link em comum, né? Foram mais de 1.000 instituições, né, Thaí, Isso. ocupadas no Brasil, entre escolas públicas, IFs, universidades. Todas elas tinham um ponto em comum, que era contra a PEC da morte, que era a emenda 95, mas também cada uma tinha a sua particularidade, e a UFPE, uma das bandeiras levantadas além da PEC da morte, era a defesa da paridade. E para quem não sabe, paridade é quando todos os segmentos da universidade têm o mesmo poder e direito de voz e de voto, tanto professores quanto técnicos quanto estudantes, o que não existe ainda hoje na UFPE, mesmo tendo um estatuto que foi votado e, enfim, foi engavetado na época ali pelo reitor Anísio Brasileiro. E também, né, tinha as particularidades de cada centro ocupado,
que ia desde reforma, o próprio Cefiche ali, que tinha mangueiras de incêndio que não funcionavam, enfim, coisas emergenciais, né? Até propriamente água, não só para a gente lavar a mão, mas água para beber também, que não tinha na universidade. Enfim. E aí, um autor que me vem à mente nessa discussão, principalmente sobre esse direito que temos de contar nossas próprias histórias, é esse cara aqui, ó, que escreveu esse livro, o C.L.R. James. Ele escreveu esse livro aqui, que é fantástico, uma das melhores coisas que eu já li na vida, Os Jacobinos Negros, que conta a saga de Toussaint Louverture e dos revolucionários haitianos. Mas a gente precisa... Ai, meu Deus! Gravidade é foda. Desculpa, caiu aqui. Messias, quando você voltar aí, teve uma pessoa que comentou aqui pedindo para você repetir, por favor, o nome do primeiro livro que você mostrou. O primeiro que eu falei foi a Carolina Maria de Jesus. Ah, o que eu mostrei fisicamente, né? Esse aqui. O Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias Nascimento. Acho que era isso. O da Carolina foi o Quarto de Despejo, né, que você citou. O da Carolina foi a Quarto de Despejo, da Conceição foi Ponciá Vicêncio e da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe e a Autobiografia. Aí teve esse A do gente genocídio, vai tem... colocar aqui. A gente vai colocar Massa, aqui, depois da live, a gente vai disponibilizar o nome dos livros, tá bom? Que você está tá bom. citando aqui no clube. Quem tiver dúvidas, quiser consultar, aí dá uma olhadinha aqui no início do clube, inclusive sigam, é importante. Tem até um detalhe importante, que os livros que vocês estão vendo aqui na live, se vocês quiserem adquirir, a gente tem uma parceria com a livraria Blux. Posso até passar o site da livraria para você depois. O arroba no Instagram é @blux. E aí, você comprando no site, pode usar o cupom de desconto Litera Negra, tudo maiúsculo, e ter 10% de desconto em todos os livros. E aí, Muito. esse aqui que eu estava falando para vocês, o C.L.R. James, ele é natural de Trinidad e Tobago. Na época, Trinidad ainda era uma colônia da Inglaterra, né? Isso ali em 1909, que foi quando ele nasceu. E o James, na época da faculdade, né, enveredou pela questão da diáspora africana, e algo que incomodava muito é que muitos dos textos que eram usados na universidade eram de autores brancos, autores europeus, com um ponto de vista eurocêntrico, né? Ou como me lembro também um ditado africano que é: enquanto os leões não puderem contar suas próprias histórias, né, vai ser sempre sobre a conquista dos caçadores. E aí o James ele encara de frente essa questão e mergulha, né, sobre essa que é a mais sublime de todas as revoluções que a gente tem, que assim nasceu nas senzalas e tomou toda aquela colônia, que na época era chamada de Colônia Francesa das Índias Ocidentais, e que após o processo revolucionário, né, que como todo processo revolucionário não acontece do dia para a noite, lá no Haiti foram quase 12 anos, né? Começou em 1791 com um episódio que ficou conhecido como a Noite das Fogueiras, onde os escravizados desceram o morro depois de uma cerimônia voodoo e entoavam a todo pulmão uma canção que a tradução dizia: juramos derrotar os brancos e tudo que representam, que morramos se falharmos na nossa promessa. E aí nessa primeira noite eles queimaram mais de 1.000 fazendas e em várias fogueiras tinha um senhor de escravo pegando fogo e eles dançando ao redor. Fica até a sugestão aí para os cirandeiros, né, da ocasião. E aí o James escreve esse livro sobre esse processo revolucionário que culmina com a independência em 1804. O Toussaint já havia sido preso e assassinado na França. Só que, né, nesses 12 anos, eles deram um show de bola, assim, e uma camada de pau em várias potências da época. Porque até então o Haiti era como se fosse a menina dos olhos da Europa ali no Caribe, né? Era uma das colônias mais rentáveis. Muito do que a gente vê da riqueza de hoje, né, dos monumentos em Paris, vem das riquezas que foram extraídas, né, e também do trabalho escravo no Haiti.
E aí, enfim, o James trabalha sobre isso. Foram pelo menos quatro grandes potências que tentaram acabar com o sonho de liberdade, né, ou com o sonho de ser autor da própria história dos haitianos. Primeiro os franceses, que eram donos da colônia, depois a Inglaterra, a Espanha e a Holanda, por sua vez, vendo a insurreição lá na ilha, observaram que seria uma oportunidade de tomar a ilha para seus domínios. Só que um a um eles foram tomando uma camada de pau de Toussaint e de seu exército revolucionário. É um livro muito importante, inclusive para a gente ver que até mesmo quando negros e negras se levantam para ser autores da própria história, eles são cobrados por gerações a fio. Se a gente observa hoje o Haiti como o segundo IDH mais baixo, né, na lista de mais de 150 países, sendo que há 200, 300 anos atrás era a colônia mais rica das Américas, então, a gente consegue encontrar nessa insurreição e nesse desejo de homens e mulheres de serem livres e autores da própria história uma retaliação. Porque pouco tempo depois da independência, para continuar independente, o Haiti teve que pagar uma indenização em ouro milionária, que foi sendo paga ali a partir de 1815 até 1960 para a França para continuar independente. Os Estados Unidos, por sua vez, embora se levantem, né, como arautos da liberdade, enfiaram embargos econômicos no Haiti até, enfim, ele não ter como sair da situação que está hoje. Muita gente aponta isso, essa situação calamitosa quanto aos desastres naturais, só que, assim, o Japão tem mais desastre natural do que o Haiti. Né? Alguém pode dizer, não, mas o Japão é diferente, o Japão é o Japão. Assim, né? Mas assim, a gente precisa lembrar que há 70 anos, mais ou menos, o Japão recebeu duas bombas nucleares, assim, né? Ontem foi o 11 de setembro, né? E a gente tem aquele fatídico atentado terrorista às Torres Gêmeas. Só que se a gente for falar sobre atentado terrorista, os Estados Unidos, ele é expert nisso aí, né? E o maior atentado terrorista, na minha opinião, na história da humanidade, foram as bombas lançadas contra Hiroshima e Nagasaki, que se hoje, assim, com 6 meses de coronavírus no Brasil, a gente já perdeu 130 mil pessoas, com uma bomba em Hiroshima, em 3 minutos morreram mais de 100 mil pessoas. Né? Foi uma coisa instantânea e assustadora. E o Japão levantou, né? Porque não tinha nenhum embargo econômico, não tinha uma grande potência impedindo a sua ascensão, porque a gente precisa lembrar, né, os Estados Unidos ainda era um país escravocrata quando o Haiti consegue a sua independência, como o Brasil também era um país escravocrata, então todos esses países que dependiam da escravidão como forma de vida ficaram com o cu na mão, né, sob isso que ficou conhecido como haitianização ou medo negro, que era de que os seus escravizados tomassem ciência do que aconteceu lá no Haiti e fizessem a mesma coisa. E, tipo, aconteceu. A gente não recebe essas informações na escola, tem que pesquisar muito para encontrar. Eu conheci essa história através de um professor, Marcos Carvalho, né? Tem uma história em Recife, inclusive, de um cara chamado Agostinho Pereira do Nascimento, chamado também de Divino Mestre. Na ocasião, ele foi preso junto com sua esposa, sob a acusação de estar ensinando outros negros alforriados e escravizados a ler e a escrever. Isso foi em 1846 em Recife, né? E junto com ele foi encontrado um livro, né? Era um ABC do Haiti, como se fosse um cordel, né? Eram histórias em versos que contava a saga desses revolucionários. E aí o livro ele acabou sendo destruído na ocasião, e também na ocasião a gente não soube depois do paradeiro do Agostinho nem da sua esposa. E como eu penso que esse livro aqui que eu estava comentando para vocês, né, do genocídio do negro brasileiro continua sendo muito atual, é que tipo a gente vê essa história do Agostinho, que foi preso em 1846 e desapareceu depois de entrar na prisão. E a gente tem em 2013 a história do pedreiro Amarildo, né, que entrou numa UPP e desapareceu também. Né? E ainda hoje a gente não sabe, né, eu falo a gente, mas tipo a esposa, a filha, os filhos ainda não sabem onde estão os restos mortais do Amarildo. Enfim, lembrando mais uma vez da Conceição Evaristo, o nosso passado não está tão distante assim. Muitas vezes está sendo batido ainda a solavancos no nosso lombo.
E aí tem esse livro que eu acho fundamental. E assim, uma discussão, toda essa discussão aqui é sobre cultura, né? E eu gosto muito de trazer para a conversa um autor também caribenho, que é o Frantz Fanon, é natural da Martinica, e ele trabalha muito esse conceito de cultura, porque, né, no canal mesmo a gente fala sobre literatura negra. Então, se eu estou falando sobre literatura negra, é porque existe uma outra literatura, aquela que a gente aprendeu na escola, por exemplo, né? E a gente só recebe com esse nome, literatura. E a gente vai ver as obras apresentadas são só de autores brancos, ou com algumas exceções, como Machado de Assis, mas que sofre ao longo dos anos um processo de embranquecimento, né? Tem até um comercial ali em comemoração aos cento e tantos anos da Caixa Econômica Federal, o comercial de 2012, que apresenta o Machado de Assis como um velho branco. Era como se tivessem pego, né, na lista de atores ali o mesmo ator que fez meses antes o Papai Noel e colocaram ele para interpretar o Machado de Assis. E aí a gente passa por essa luta, né, de marcar o nosso lugar na história e é quando consegue, assim, nem o nosso corpo, nem o nosso espírito, nem os nossos ossos têm descanso, porque, né, 100 anos depois tem gente pintando o Machado de Assis como branco. Isso quando não cai totalmente no esquecimento, né? E uma autora que, mesmo depois de morta, precisou lutar muito para não ser esquecida, e ainda assim foi esquecida por mais de 50 anos, é a Maria Firmina dos Reis. Ela que é não somente a primeira autora negra brasileira, mas ela é a primeira autora negra e expressamente anti-escravagista de toda a América Latina. Em 1859 ela publicava esse livro aqui, ó, Úrsula, que conta, né, ela usa o plano de fundo do romance de dois jovens brancos, que é a Úrsula e o Tancredo, para abordar o cotidiano da escravidão através dos personagens que ficavam ali no entorno da Úrsula e do Tancredo, que é o Túlio e a Susana, que são dois escravizados. A Susana mesmo, ela tinha sido traficada na África e trazida para o Brasil no porão de um navio negreiro. Então a gente tem na literatura uma das primeiras, se não a primeira manifestação do que é o porão de um navio negreiro. E aí eu separei um trecho para mostrar para vocês. Fala assim, ó. A Susana. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé e, para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais ferozes das nossas matas. Dava-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez. A comida era má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. É um trecho muito poderoso que, enfim, arrepia até o cabelo do cu, sinceramente, enquanto se lê. E precisa trazer o destaque que isso aqui foi escrito há mais de 100 anos, sabe? 1859, quando, enfim, já havia a tentativa da construção da identidade nacional por parte da elite intelectual. Então, né, os autores da época é, tentavam vender essa imagem do país como uma perfeita democracia, né? E aí a Úrsula vem mostrando através desse livro que não é exatamente desse jeito. A Úrsula, apesar de ser, né, isso que eu falei, da primeira escritora negra e também abolicionista de toda a América Latina, ela é também a criadora da primeira escola mista e gratuita do Brasil, né? Ela é natural do Maranhão. Inclusive, essa obra ela assina como amaranhense, porque por conta, né, da própria censura e medo de represária. A Úrsula ela acaba falecendo, a Maria Firmina ela acaba falecendo em 1917, cega e pobre, e caindo no esquecimento por várias décadas, até nos anos 70, um big biógrafo encontrar parte de sua obra e enveredar na pesquisa e trazer novamente a nossa ao nosso conhecimento, né?
E aí é uma pessoa fundamental e que assim a gente não aprende sobre ela na escola. Pelo contrário, a gente aprende sobre outros heróis, como por exemplo os bandeirantes, que ganhavam a vida a troco do sangue, do suor e da lágrima de indígenas e de africanos também escravizados que fugiam, né, com o objetivo de ser autor da própria história para os quilombos, e os bandeirantes acabavam com quilombos, né? Foi assim com o do Quariterê, por exemplo, que é o quilombo de Teresa de Benguela, que é uma das mulheres, assim, um dos principais nomes, né, que a gente tem na luta contra a escravidão durante o Brasil colônia, e a gente não aprende sobre ela na escola. Isso é tudo intencional. E como eu estava falando para vocês sobre esse aspecto da cultura, é como se houvesse uma hierarquização, né? E a cultura branca, a cultura eurocêntrica, ela fosse melhor ou mais sublime ou a única cultura possível, e todo mundo que tivesse à margem, enfim, está no obscurantismo, está precisando ser civilizado, está precisando ser catequizado. E aí, muito do objetivo do canal, e eu percebo também com o Clube do Cordel, é, na verdade, redefinir esse conceito que a gente tem de história, né? E, enfim, promover a história por nós mesmos. Isso, e a gente na universidade teve muito acesso a uma discussão importante que seria sobre a solidão do corpo negro, e a gente aqui nessa discussão acaba entrando numa questão que é a solidão da narrativa negra, né, do discurso negro, que, como você falou, é tantas vezes dito, né, você citou trechos que foram escritos há mais de 100 anos atrás e a gente não tem acesso, né, à luta dos negros, a gente não tem acesso como heróis, e aí eu vou citar um verso nosso aqui do Sertão do Pajeú e fazer um convite para vocês que estão nos assistindo. E já digo, antes que termine aqui a nossa live, se terminar, a gente vai retomar, porque o Messias vai fazer uma abordagem sobre uma campanha que está acontecendo aqui no Litera Negra. E todo mundo precisa participar dessa campanha. Eu vou participar, o clube vai participar. Então, todo mundo precisa participar dessa campanha de arrecadação de fundos. Então, a gente tem um poeta aqui, o Noem de Jó, que escreveu o seguinte verso: Na madrugada a solidão me invade, só o silêncio é minha companhia, a noite é longa, solitária e fria, e a mente é aflita por sentir saudade. Tenho a alma repleta de ansiedade, dentro do peito um coração que bate descompassado e que talvez me mate antes dos 30 anos de idade. Se quiseres parar, fica à vontade, vais me dar de presente a eternidade, da matéria o espírito libertar. Não te incomodes, coração sofrido, pelos desgostos que tu tens sentido, já tens razão de querer descansar. Então, com esse verso, eu queria fazer um convite a todos e todas que sentem necessidade de tirar a sua própria narrativa, a narrativa da sua vida e dos seus iguais, dessa solidão, de não ser compartilhada essa narrativa, de não ser trazida à luz da nossa realidade, de contribuir com a transformação dessa realidade. Nós vamos ter uma quarentena do cordel, o cordel ele que surge já no meio do povo e traduz muito bem a mensagem do povo, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas alegrias, nossas dores, etc. Então, nós vamos ter uma quarentena do cordel. 40 dias para aprender a fazer o seu cordel. E a gente faz esse convite na segunda-feira, agora, às 8 horas da noite. A gente vai ter um webinário ao vivo, trazendo aí as principais dicas para a gente levar esse projeto à frente. Quem é membro do clube já vai ter um presente especial aí nesse webinário. Quem ainda não é, dá tempo de se inscrever no clube até segunda-feira. É só falar com a gente aqui no inbox. E quem não for membro do clube, não se preocupe, pode participar também e aprender a fazer o seu cordel em 40 dias. É a quarentena do cordel. Então, Messias, convite para você também, para o Litera Negra. E traz para a gente aí qual é a campanha que vocês estão realizando, como é que faz para participar. E pergunto porque quero participar também. Tá. Então, como eu estava falando para vocês, né, um dos impedimentos que tenho é questões estruturais. O canal ficou parado por muito tempo por conta desse impedimento. E aí a gente tem tentado, através de uma vaquinha, poder conseguir recursos para comprar novos equipamentos, como um computador para fazer as edições dos vídeos, uma câmera legal para poder fazer a gravação também, a questão da iluminação. E aí tá rolando essa vaquinha.
né? Onde o pessoal pode colaborar. Tem também o Apoia-se, que você pode ser um colaborador mensal lá do canal. E é isso. Se você quiser, eu posso passar o site para você da vaquinha, Isso. mas é só vocês colocarem lá no Google Ajude Litera Negra e aí vai aparecer o primeiro link, vai ser da vaquinha. E vocês podem também, tem a opção de, assim, eu gerar um boleto no valor que a pessoa quiser e mandar o código para a pessoa e aí, enfim, é debitado automaticamente lá de qualquer banco, né? Então, deixo aí a sugestão para o pessoal. Pode todo mundo falar comigo ali através do Litera Negra. O Litera Negra tem outras redes sociais também, além do YouTube, como o Messias, Facebook Litera Negra. Oi. a gente vai. A gente está convidando aqui já o Messias para entrar na live. Olá, que saudade. Olá, pessoa. Tudo bom, Thay? Olá, Tudo pessoal. Boa bem? noite. Como estás, menino? Estamos sobrevivendo apesar do coronavírus, apesar de Bolsonaro, apesar do mundo. A gente vai seguindo aí, fazendo o melhor que pode, com o pouco que tem. Temos alguma experiência nisso e bola para frente, né? Vamos embora. O Messias, eu conheço já de um tempo, assim, a gente estudou na mesma universidade, na UFPE, participamos de movimentações juntos, em defesa dos interesses não somente dos estudantes, mas do povo, né, contra aquela PEC do Temer, que congelou, né, conseguiu congelar aí os gastos nas áreas sociais, a gente participou junto dessa movimentação e temos interesses em comum que são no ramo da literatura e quando eu vi que o Messias estava desenvolvendo isso também, foi uma alegria da gente poder se encontrar nesse caminho da literatura também, além de termos nos encontrado no caminho da defesa dos nossos direitos. Então é um encontro muito bacana e estava morrendo de saudade, muito bom te encontrar hoje. Estava retomando assim a visualização de alguns poemas que gosto e os poemas de saudade me tocaram muito ao pensar na nossa live. Tem uma cestilha de saudade que é muito recitada aqui na nossa terra, que diz que saudade é um parafuso que quando na rosca cai só entra se for torcendo porque batendo não vai e quando enferruja dentro nem distorcendo ele sai. Eu estava morrendo de saudade de você e é um presente para mim poder fazer essa live contigo. Então se apresenta aí para o pessoal que está assistindo para a gente dar início. Quem é Messias Ah, Martins? pessoal, Messias Martins é uma pessoa cheia de saudades, tem várias, assim, você é uma delas. Como estava dizendo, a gente se conheceu na luta, né? E na luta a gente continua se encontrando. A literatura também é uma forma de luta, é uma expressão, né, para além do gênero textual. Eu penso nela como uma expressão da realidade e eu gosto muito de citar a Conceição Evaristo. Ela trabalha bastante sobre isso, e criou inclusive um termo chamado escrevivências, que é para falar dessa literatura quando parte de um lugar de subjetividade, e no caso da Conceição, o lugar de uma mulher negra na sociedade brasileira, né? Que além de ser uma sociedade racista, é também uma sociedade elitista. E aí, a partir da literatura, a gente acaba, né, conhecendo outros mundos, habitando outros corpos, vestindo outras peles também. E é um pouco sobre isso que a gente comenta lá no canal. Eu sou natural de Olinda, uma favela chamada Ilha do Rato, nascido e criado. Sou também a primeira pessoa da minha família e uma das primeiras da favela a conseguir entrar numa universidade pública para o curso de História ali em 2016, que por acaso foi o mesmo ano que teve o golpe contra Dilma e também nessa PEC bendita aí que você falou do Temer, que ficou conhecida como PEC da Morte, né? E a gente vai sentir ela pelos próximos 20 anos, né? Que não é sobre os gastos, mas sobre os investimentos em saúde e educação que foram congelados. E, enfim, o canal nasceu também naquele ano, em 2016. Foram muitas coisas que aconteceram na minha vida em 2016. E ele é fruto de inquietações que eu trazia de anos anteriores. Eu tenho experiência no mercado de trabalho aí no ramo de livreiro, né? Eu trabalhei em algumas livrarias e acontecia das pessoas chegarem para perguntar para a gente sobre algum livro e é natural, né? Assim, talvez seja uma surpresa para muitas pessoas, mas os livreiros não tem como ler todos os livros da livraria, quando muita gente é especialista em identificar eles pela lombada. E aí sempre que chegava um livro, né, alguma
questão sobre um livro que a gente não conhecia, era muito natural a gente ir lá no YouTube. Lá por 2012, 2013, já haviam alguns chamados booktubers que comentavam sobre literatura. E já Uhum, naquela época eu comecei a sentir a ausência de livros de autores negros, né? Parecia até que autores não existiam autores ou autoras negras, uhum. e também não tinha nenhum booktuber que fosse negro e falasse sobre literatura. Talvez, né, se havia, eu não conhecia. O que estava ali no meu alcance eram sempre pessoas brancas e muito provavelmente também não eram alunos ou não tinham sido alunos de escolas públicas. Então, a literatura que eles apresentavam, apesar de, né, ser alguma literatura nacional e latino-americana também, sempre vinha com esse pressuposto do autor ser branco, talvez porque os booktubers que eu conhecia eram todos brancos também, né? E aí Sim. fui alimentando essas inquietações. Em 2016, quando eu estava para começar o curso de História, eu decidi juntar uma coisa a outra, as coisas que eu ia, né, já estava começando a ver na faculdade, com o acúmulo que eu tinha de leitura e meti a cara, né? Lancei um primeiro vídeo sobre o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. A gente pode comentar um pouquinho mais sobre ela mais para frente também. E aí naquele ano foram 3 vídeos, né? De Carolina Maria de Jesus, o quarto de despejo. Depois teve o Dom do Machado de Assis e depois teve Hibisco Roxo da Chimamanda Ngozi Adichie. Aí começaram as ocupações, e, enfim, várias coisas aconteceram. Quebrei meu celular, que era o objeto de trabalho. Meu computador quebrou também. Então, foi um longo hiato. Ficou um tempo parado o canal. Quando, no ano passado, volta de junho, mais ou menos, ele voltou com as atividades. Muito graças à Vitória, que é minha companheira. E, além de fazer, né, a filmagem, ela também cuida da curadoria do cenário, assim, e tem me ajudado desde então. Apesar de eu ser a pessoa que aparece na frente dos vídeos, a pessoa também que lê os livros, faz a pesquisa, faz o roteiro, edita o vídeo, eu não sou a única pessoa que faz o Litera Negra e também nunca fui. Os 3 primeiros vídeos que eu falei para você, por exemplo, eu contei com a ajuda de 3 pessoas diferentes. O primeiro foi Fran, depois foi Mariana, depois foi o Wanderson, cada um servindo de pedestal para o celular e me ajudando, dando os toques também. E agora a Vitória. E a gente também conta com a colaboração de um grande amigo, que é o Gabriel Vitiello. Ele é design e é ele que criou aquela arte bonita lá que vocês veem no Litera Negra com a Santíssima Trindade, como a gente costuma chamar, que é a Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e a Angela Davis. Aí o canal tá aí, tá na pista desde o ano passado, como eu falei para vocês. A gente tem tentado apresentar vídeos, né, de forma mais regular. E tá Uhum. aí, tá lá no YouTube, tem o canal, tem a página aqui também no Instagram, onde a gente usa mais para divulgar o conteúdo que tem lá no YouTube, e às vezes coloca algum recorte de vídeo ou alguma postagem chamando para o YouTube. Mas é isso, aproveitar para agradecer o convite, muito feliz em estar aqui no Clube do Cordel. Sou apaixonado pelo Cordel e fiquei apaixonado também quando soube da sua iniciativa e tenho acompanhado também há algum tempo. Então, muito feliz em estar aqui com vocês essa noite. Sábado. Messias, ótimo, que aí você já deu iniciação, né, de como surgiu essa inspiração tua para o Litera Negra, que é uma coisa que já existia na época da universidade, aí só deu prosseguimento, e é uma coisa muito bonita, a gente indica muito quem ainda não conhece, procurar lá no YouTube o canal do Litera Negra. Existem várias discussões sobre vários livros de muita relevância, né, para a nossa Uhum. literatura, e livros que muitas vezes acabam não chegando dentro do currículo formal porque são escritos por pessoas negras e a gente sabe que tem um racismo estrutural no país. Então, é um serviço de utilidade pública, inclusive, esse que a Litera Negra proporciona. Então, você falou já da Carolina Maria de Jesus. A Carolina, ela tem uma frase que ela diz que a vida é como um livro, a gente só sabe o que tem nele depois que a gente lê. E aí, eu queria Verdade. perguntar se você tem aí em mãos alguma discussão para a gente fazer, algum trecho que você já discutiu ou pretende discutir ainda no Litera Negra, para a gente Uhum. apresentar um pouquinho aqui para o pessoal que está assistindo. Então, eu acho que a gente pode começar pela própria Carolina, né? Ela que abriu as portas do canal.
nada mais justo. Eu queria poder apresentar o livro dela aqui. Então vocês imaginam aqui, ó, um livro chamado Quarto de Despejo. Eu tinha um, mas eu emprestei, não lembro quem foi, a pessoa segurou e nunca mais me devolveu. Então, se você é essa pessoa que está vendo essa live, por favor, devolva o livro. Ou passe ele adiante, não deixe ele morfando, né? Mas, assim, Importante. tem uma parte muito interessante nesse Quarto de Despejo. Na verdade, toda a história de Carolina é muito fantástica, né? E muito próxima da realidade de muitas outras mulheres negras do Brasil, como a minha mãe também. A Carolina, ela é natural de uma favela de Belo Horizonte e muito nova, saiu para São Paulo para buscar melhoria de vida. E ela residiu numa favela que hoje não existe mais, que é a favela do Canindé. Por volta ali do final dos anos 50, início dos anos 60, estava sofrendo um processo de remoção, né? Na verdade, de gentrificação. Estavam expulsando os moradores daquela favela para construir o que hoje é o terminal integral do Tietê. Só que na Uhum. época, essa favela do Canindé era a maior favela da cidade de São Paulo. E aí aquelas pessoas elas foram expulsas, né, daquele lugar e foram mandadas para, enfim, espalhadas pela cidade para outras periferias. E o Adálio Dantas era um jornalista na época que foi nessa comunidade para buscar entrevistar os moradores que estavam passando por esse processo de remoção. E aí ele se deparou com duas vizinhas discutindo uma com a outra. E uma dessas vizinhas falou para outra que se ela não se orientasse, ela ia escrever o nome dessa vizinha no seu livro. Aí o Adalio ficou, né, curioso, chegou nessa mulher e, olha, o que que você quis dizer quando disse que ia colocar o nome daquela mulher no seu livro? Aí essa mulher falou, não, é porque eu sou escritora. E essa mulher era a Carolina Maria de Jesus. E numa conversa rápida, ela acabou contando para o Adalio que ela tinha diários em casa, que ela contava sobre o Uhum. cotidiano dela e dos seus vizinhos. A Carolina, que era uma mãe solo, de 5 filhos, matadora. Ai, meu Deus, acabou travando aqui. Mas a gente está ouvindo. Tá ouvindo? Sim, estamos acompanhando. Enquanto restabelece, a gente queria ressaltar que o Clube do Cordel é também, assim como o Litera Negra, formado por uma equipe. Nós somos eu, a Carla Santana, que está presente aqui na live, a Francisca Araújo, o Nilson Gonçalves, a Isabelle Moreira, que é nossa madrinha. E a gente tem pessoas aqui que são colaboradores também, o Augusto Martins, que é do Instituto Histórico e Geográfico de Pernambuco, que está aqui, é um colaborador do Clube do Cordel. O Carlos Pessoa, que está aqui também, é um grande colaborador nosso. E a gente vai citando durante a live. Messias, voltou? Voltei. Foi a Abin que derrubou, mas já estamos de volta. Assim, tava falando da Carolina, né? E aí ela era uma mãe solo de 5 filhos e ela alimentava os seus filhos com o dinheiro que ela conseguia em algumas diárias e também como catadora de papelão. E aí o Adálio, quando presenciou, quando descobriu, né, a Carolina e aqueles diários que ela tinha, ele viu, teve a sabedoria de que, e a humildade também, de que tudo que ele estava querendo escrever já tinha sido escrito por uma outra pessoa muito melhor do que ele poderia escrever. E aí a coleção desses mais de 21 diários viraram o quarto de despejo. E você falou de um desses trechos, né? Que a vida é igual a um livro. Tem um outro trecho que eu gosto bastante, que a Carolina ela diz que a favela é o quarto de despejo da cidade, que todos os moradores ali da periferia trabalhavam durante o dia na cidade, né? Quer como empregados domésticos, como diarista, como porteiro, como zelador, como motorista de ônibus, mas que no final do dia eram todos transportados muito provavelmente também já naquela época em transportes públicos lotados e precarizados para suas casas que ficavam na favela. Então, ela apresenta a favela como o quarto de despejo ou aquele quartinho dos fundos onde você joga para lá aquilo que não está lhe interessando no momento. E é muito interessante para a gente pensar, né, o lugar que cada escritor está e para quem ele está escrevendo. E é uma discussão que a gente costuma levantar lá nos vídeos. A gente pega um livro específico
comenta sobre o autor, comenta para quem ele estava escrevendo, quais os interesses que estão ali na sua obra. E isso é muito importante, né, para a gente discutir partindo do princípio que a literatura, como qualquer outra na vida, não qualquer outra coisa na vida, não existe neutralidade. Algumas pessoas ainda defendem uma existência imaginária de um muro, né, de neutralidade, onde você pode ficar em cima dele. Mas eu não vi até hoje nenhum muro que fosse suspenso no ar. Todos eles estão estabelecidos sobre algum chão. E esse chão tem sempre um dono. Então, quando você está em cima do muro, você está a favor de alguém, né? Sobre quem esse muro foi levantado. Enfim, aí a literatura não tem como a gente fugir, não tem como a gente ser neutro e a gente trabalha sobre isso lá no canal também. E aí eu falei para vocês, né, que a Carolina faz parte da nossa Santíssima Trindade, junto com outras duas mulheres. Uma é a Conceição Evaristo, que tem uma história um pouco parecida com a da Carolina. Ela também é de uma outra favela de Belo Horizonte, só que ao invés de ir para São Paulo, ela foi para o Rio de Janeiro, logo depois dos 25 anos, que foi a idade que ela conseguiu concluir o que hoje a gente chama de ensino médio. E aí ela fez um concurso Uhum. para magistério no Rio de Janeiro, foi aprovada e a partir daí ela enveredou-se, né, pelo caminho das letras, conseguiu fazer mestrado e doutorado também, o mestrado em literatura comparada, mestrado e doutorado em literatura comparada. E aí, apesar disso, ela ainda insiste que gostaria que as pessoas se atentassem menos ao seu currículo e mais à sua produção literária. E nessa Sim. produção literária é algo muito rico, como a gente estava comentando no início, né, sobre as escrevivências. Ela tem alguns livros e eu separei dois em especial para mostrar para vocês. Um é o Ponciá Vicêncio, que conta a história de Ponciá, que é uma menina que muito nova ela alimentava um medo barra desejo, sonho de atravessar o arco-íris e virar menino, porque já na infância ela observava que o tratamento que o irmão e os outros meninos recebiam era diferenciado para aquilo que ela recebia. O próprio nome Vicêncio é uma, assim, esse livro, o Ponciá Vicêncio, ele é incrível, belíssimo. É um livro muito curto, tem 120 páginas, mas assim, é impossível a gente ler ele numa sentada só, porque assim, é impossível, sabe? É muito denso, muito profundo, é um mergulho acompanhando a obra da Conceição, em especial nesse livro, a gente vê que o passado ele não é tão distante assim, né? Que na verdade ele fincou suas raízes no presente e ele está invariavelmente muito perto da gente. O próprio nome da personagem principal, que é o Vicêncio, é uma herança que o avô dela recebeu na época ainda da escravidão. Não só ele, mas todos os seus companheiros de trabalho, Uhum. os escravizados da fazenda dos Vicêncios, todos eles ganharam o sobrenome do proprietário da fazenda. E aí, pós a escravidão, eles acabaram passando esse sobrenome para sua descendência, para a mãe da Ponciá, que era uma artesã e que desde muito nova ensinava já a filha a criar objetos de arte, dar vida a objetos de arte a partir do barro. É uma história muito bonita também e uma história muito dura, né? A realidade nua e crua. A Ponciá, inclusive, por conta da sua condição de vida e dureza mesmo da realidade, ela acaba tendo 7 abortos espontâneos. E isso marca a Ponciá profundamente, ao ponto dela dizer ao final do 7º aborto que foi melhor mesmo que todos os seus filhos tenham morrido antes de nascer. E ela questiona: nascer para quê? Para ter uma vida de sofrimento e de desgosto como a minha? E assim como eu estava dizendo para vocês, é um livro que a gente, né, é palpável o quanto o passado escravocrata, né, está muito presente ainda no cotidiano das pessoas negras. A gente pode falar um pouquinho sobre isso mais à frente também. E para completar a Santíssima Trindade, eu gosto de apresentar a Angela Davis, que assim é uma grande oportunidade, é uma grande honra para a gente ser contemporâneo dessa mulher incrível, lésbica, professora, revolucionária, comunista e assim um dos corações mais bonitos e revolucionários que, enfim, a gente tem aí na nossa contemporaneidade.
Ela que nasceu num estado segregado nos Estados Unidos, né, o estado do Alabama, segregado pelas leis de Jim Crow, são leis de segregação racial, né? Vocês devem saber, tinha estabelecimentos para brancos e para negros, transporte público para brancos e para negros. E a Angela nasce nesse estado e, em particular, num bairro que ficou apelidado como Dynamite Hill, né? Que em português a tradução é algo próximo como Colina da Dinamite, em decorrência dos vários atentados organizados pela Ku Klux Klan naquele bairro, que era um bairro de classe média e que havia certa ascensão de famílias negras que se mudavam para esse bairro e aí começaram a ter que conviver com esses atentados que iam desde cruzes incendiadas nos jardins das famílias negras a também bombas explodindo em estabelecimentos. Uma dessas bombas explodiu na Igreja Batista de Birmingham, no Alabama, em 1963 e matou 4 crianças, né? Uma tinha 11 anos e as outras 3 tinham 14 anos. Eram 3 meninas negras da Igreja Batista e as 4 eram amigas de Angela, né? Na época, elas eram muito mais próximas à irmã de Angela e na época da explosão, Angela estava fazendo mestrado na Alemanha. Pouco tempo depois, ela retorna para os Estados Unidos para fazer parte, né, para integrar a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Em 69, ela se torna professora na Universidade da Califórnia, só que por conta da sua filiação ao Partido Comunista nos Estados Unidos e também em proximidade ao Partido dos Panteras Negras, ela é impedida de lecionar, o que acaba gerando uma campanha em solidariedade à Angela e contra a perseguição política nos Estados Unidos também. Só que, enfim, um ano seguinte, no ano de 1970, ela acaba sendo colocada na lista de 10 pessoas mais procuradas pelo FBI e envereda por 2 meses de fuga até ser encontrada pelo FBI, presa e fica 1 ano e meio atrás das grades à espera do seu julgamento. Julgamento esse que pedia 3 condenações por pena de morte, né? Era como se ela pudesse morrer 3 vezes. Mas ela consegue sair inocente das 3 acusações, já começa, né, a desenvolver parte do seu trabalho ali na prisão e, assim, eu acho que em 74, muito pela ajuda da Toni Morrison, que várias pessoas conhecem ela pelo livro Amada, Deus Ajuda Essa Criança, também é um outro livro muito bom, é o último livro que a Toni escreveu. Só que a Toni ela tem um trabalho muito importante como editora e impulsionadora também de autores negros e autoras negras. E ela, né, quando a Angela Davis, é importante dizer, quando estava presa, desencadeou uma campanha que ficou mundialmente conhecida como Liberte Angela Davis e todos os presos políticos. E aí, né, se tornaram amigas. Em 74, já em liberdade, a Angela Davis publica a sua autobiografia, que é uma denúncia, né, ao racismo estrutural nos Estados Unidos, ao sistema carcerário estadunidense. E pouco tempo depois ela publica o livro chamado Mulher, Raça e Classe, que é um livro que a gente também trabalha lá no canal, tem um vídeo sobre ele, também tem um vídeo sobre a autobiografia de Angela Davis. E aí nesse Uhum. livro, né, são 12 artigos onde ela destrincha o racismo na sociedade estadunidense, né? Ela ataca alguns mitos que foram construídos sobre o homem negro e também sobre as pessoas brancas, né? Tinha um mito lá sobre o senhor benevolente, como também tinha um mito sobre o homem negro estuprador. Então, ela faz questão de destrinchar esses mitos e mostrar que, de alguma forma, assim como a Conceição mostra, né, para a gente nos seus livros, que o passado não está tão distante assim quanto a gente pensa, nessa obra de Mulheres de Raça e Classe, a gente vê que o passado escravocrata nos Estados Unidos ainda assim é muito presente na contemporaneidade, né? E aí é um livro fundamental para a gente entender as raízes do racismo nos Estados Unidos. Tem as suas diferenças quanto aqui no Brasil, mas assim, parece que o Brasil ele se tornou expert em copiar tudo que não presta dos Estados Unidos, né? A gente vê aí pelas últimas eleições também. E aí foi isso. Essa é a nossa Santíssima Trindade, tem vídeos sobre alguns livros delas e outras pessoas também Uhum. que a gente pode ir comentando mais à frente.
Bacana. Então, o canal, né, o Litera Negra, ele acaba sendo um dos fronts, né, uma das trincheiras na luta por uma literatura que realmente conte quem nós somos, né? Nós somos um país que foi construído, né, junto aos negros, ao povo negro, né, que veio aí da África e de outros Sim. lugares também, e que acaba construindo o nosso país, e hoje é o nosso país, né? Nós somos pátrias irmãs, né, lugares irmãos. E aqui no Clube do Cordel, Messias, a gente também faz uma militância, um esforço no sentido de que a nossa narrativa seja uma narrativa de fato do nosso povo. Então, a gente se preocupa com o fato de que nós temos uma forma de contar, nós temos vivências específicas, e no fim das contas, aqueles e aquelas que são considerados cânones são pessoas brancas, homens, sempre, né? E essas pessoas, por exemplo, você citou aí a Conceição Evaristo, que foi indicada para a Academia Brasileira de Letras, e acabou sendo escolhido mais uma vez um outro homem branco, que eu não lembro nem qual é o nome dele, sei qual é o nome dela, que não foi aceito, e nem sei qual é o nome dele, mas É, é sempre assim, né? Um racismo estrutural, e as pessoas que realmente contam a nossa história, da forma que ela aconteceu, da forma que ela acontece, acabam ficando em segundo plano na narrativa do nosso país. E essa luta não começa com a gente, não vai terminar com a gente, mas é uma alegria poder fazer parte dessa construção, né, da narrativa, da história desse nosso povo, que é tão colocado em segundo plano, mas que tem as pessoas que contam sim a nossa história. E eu vou contribuir um pouquinho com essa discussão, trazendo inclusive essa divergência. Né? A gente tem um cânone que é o Manuel Bandeira, considerado um dos grandes literatos do nosso país, e Manuel teve a oportunidade de ser jurado no Congresso de Violeiros do Nordeste, e ele sai de lá entusiasmadíssimo com essa nossa literatura, e ele faz um poema, e nesse poema ele diz o seguinte: anteontem, minha gente, fui juiz numa função de violeiros do Nordeste cantando em competição. Vi cantar Dimas Batista e Otacílio, seu irmão, ouvi um tal de Ferreira, ouvi um tal de João, um a quem faltava o braço, tocava com uma só mão, mas como ele mesmo disse, cantando com perfeição. Para cantar afinado, para cantar com paixão, a força não está no braço, ela está no coração. Ou puxando uma cestilha, ou uma oitava em quadrão, quer a rima focinha, quer a rima focião, caíam rimas do céu, saltavam rimas do chão, tudo muito bem medido no galope do sertão. A Eneide estava boba, o Cavalcante bobão, o Lúcio, o Renato Almeida, enfim, toda a comissão. Saí dali convencido que não sou poeta, não. Que poeta é quem inventa em boa improvisação, como faz Dimas Batista e Otacílio, seu irmão, como faz qualquer violeiro, bom cantador do sertão, a todos os quais humilde mando a minha saudação. Então, o Manuel Bandeira faz essa saudação à nossa forma de contar a nossa vida, de contar nossas histórias, de produzir a nossa narrativa. E a gente, mesmo assim, sabe que existe uma grande diferenciação entre o que é chamado de literatura clássica e o que é conhecido como literatura popular, embora exista o mesmo cuidado com a forma, com o conteúdo, com a maneira de tratar a literatura, mas existe isso porque tem aquilo que sai do povo e tem aquilo que sai das elites, e o Manuel ele trata de recuperar esse traço histórico da literatura popular, que é um traço de contar de fato que é a nossa narrativa do nosso povo, do nosso país, e a gente gosta muito de recitar esse verso porque demonstra a grandeza, a beleza e, de fato, o refinamento do que é chamado de literatura popular, e que, no fim das contas, é a literatura brasileira, como qualquer outra literatura. E a gente passa por isso, Messias, por essa luta de fato, ter reconhecido a nossa narrativa popular como narrativa do Brasil. E essa é uma luta de vocês também, do Litera Negra, de trazer a narrativa do povo negro como uma narrativa do nosso país. E queria perguntar para você quais são as dificuldades que vocês têm encontrado nesse caminho, ao passo em que vocês buscam travar essa militância que acaba sendo, né, de que a narrativa do povo negro seja reconhecida como nossa narrativa. Quais são as dificuldades que você encontra dentro desse racismo estrutural aí? Olha, eu acho que a gente precisa falar sobre o lugar que ocupa o corpo negro, né, na construção disso que a gente aprendeu a chamar de Brasil. Né? Historicamente, a gente tem o corpo negro servindo apenas e tão somente como força de trabalho, né? Através do trabalho escravo.
quando a gente, quando rolou ali o advento, né, da Lei Áurea, que cá entre nós, né, se fosse áurea mesmo, não tinha trocado correntes antigas por correntes novas, mas teria acabado com toda forma de exploração. A gente tem milhares de pessoas, milhões, sendo entregues à própria sorte. Foi um verdadeiro se vira. E aí essas pessoas já anteriormente já disputavam o direito de ser autores da própria história e hoje não é muito diferente. Hoje, assim, particularmente esbarro em limitações financeiras, estou desempregado e assim não é uma particularidade minha, né? Tem outros 40 para 50 milhões de pessoas no Brasil, a gente colocar junto aí os trabalhadores informais que são, né, a nova forma de precarização da atualidade, a uberização do trabalho. E aí a gente enfrenta essas limitações e, como eu estava falando no início, a gente vai fazendo o melhor que pode com o pouco que tem. Tem sempre a barreira a ser atravessada, como eu estava falando, de ser autor da própria história, né? Na própria academia a gente observa, né, também o corpo negro apenas como um objeto de estudo, né? A gente tem nos últimos anos o advento de vários intelectuais negros surgindo na academia, mas muito fruto de resistência de pessoas que antecederam eles mesmo, né? Um autor que a gente trabalhou recentemente, inclusive foi o último vídeo que fizemos lá no canal, sobre esse livro aqui, ó, O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento. Ele é um livro, acho que é a versão nacional, se me permite dizer, do Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Porque aqui também o Abdias ele destrincha vários mitos que foram construídos na formação do Estado Nacional. Muitos desses mitos foram promovidos pela elite intelectual do século XIX, do século XX, né? Todos autores brancos, em especial o Gilberto Freire, né? Que para o Abdias era não passava de um intelectual a serviço do imperialismo português. E tipo, embora em Pernambuco haja estabelecimentos e honras ao Gilberto Freire, ele não tem a mesma recepção em países lusófonos, né? Na África, por exemplo, em Angola, em Moçambique, porque ele é o grande anunciante, né, desse tropicalismo, apresentando inclusive a dominação colonial portuguesa como mais branda do que as outras colonizações, como se no Brasil o escravo tivesse sofrido menos e tivesse mais condição de conseguir sua alforria e, enfim, galgar lugares mais altos na vida do que em outras partes da América. Assim, acho que a fonte que ele usa é Vozes da Cabeça, porque a gente tem dados sobre a época. O Rio de Janeiro, por exemplo, ali entre 1860, por exemplo, tinha uma taxa de mortalidade infantil entre os escravos que chegava a 88%. Era uma taxa muito alta, e isso a gente está falando do Rio de Sim. Janeiro, que na época era uma das principais cidades do país. E aí também, né, ele destrincha esse mito do Senhor benevolente, como também o dessa que foi chamada de democracia racial. E aí ele acaba com esses mitos, só que é um livro que fez 43 anos, vai fazer 43 anos na verdade, e continua sendo muito atual, né? Eu lembro de um dado que ele traz de 1950 no Brasil, que nas universidades brasileiras, enquanto ela era ocupada por 99% de pessoas brancas, as pessoas negras ocupavam apenas 0,06%. 40 anos mais à frente, a gente tem o Primo Preto ali, né, no capítulo 4, versículo 3 dos Racionais, denunciando que nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos eram negros. Né? Não mudou muita coisa de 97, de 50 para 97. Hoje, Uhum. muito por conta da lei de ações afirmativas, que inclusive foi uma das principais bandeiras do Abdias, e é muito triste quando a gente vê isso recaindo sobre um partido específico, como uma bandeira histórica, quando na verdade é fruto do sangue, do suor e de lágrimas de pessoas negras, como o do Abdias, dedicou toda a sua vida a essa causa.
E aí a gente tem pessoas como eu, que entrou na universidade pelas cotas. E, inclusive, a gente tem números, né, de cotistas terem um desempenho acima da média, inclusive, do que os alunos de ampla concorrência. E aí a gente tem essas dificuldades de ser autor da própria história, porque a gente precisa se alimentar, né? A gente precisa pagar as contas, a gente precisa comer, né? Na minha época da universidade mesmo, na Federal, a gente tinha lá o restaurante universitário, que era o segundo mais caro do país, né? Inclusive foi uma das bandeiras da ocupação, né? Que tinha um link em comum, né? Foram mais de 1.000 instituições, né, Thaí, Isso. ocupadas no Brasil, entre escolas públicas, IFs, universidades. Todas elas tinham um ponto em comum, que era contra a PEC da morte, que era a emenda 95, mas também cada uma tinha a sua particularidade e a UFPE, uma das bandeiras levantadas além da PEC da morte, era a defesa da paridade, e para quem não sabe, paridade é quando todos os segmentos da universidade têm o mesmo poder e direito de voz e de voto, tanto professores, quanto técnicos, quanto estudantes, o que não existe ainda hoje na UFPE, mesmo tendo um estatuto que foi votado e, enfim, foi engavetado na época ali pelo reitor Anísio Brasileiro. E também, né, tinha as particularidades de cada centro ocupado, que ia desde reforma, o próprio Cefiche ali, que tinha mangueiras de incêndio que não funcionavam, enfim, coisas emergenciais, né? Até propriamente água, não só para a gente lavar a mão, mas água para beber também, que não tinha na universidade. Enfim. E aí, um autor que me vem à mente nessa discussão, principalmente sobre esse direito que temos de contar nossas próprias histórias, é esse cara aqui, ó, que escreveu esse livro, o C.L.R. James. Ele escreveu esse livro aqui, que é fantástico, uma das melhores coisas que eu já li na vida, Os Jacobinos Negros, que conta a saga de Toussaint Louverture e dos revolucionários haitianos. Mas a gente precisa... Ai, meu Deus! Gravidade é foda. Desculpa, caiu aqui. Mas quando você voltar aí, teve uma pessoa que comentou aqui pedindo para você repetir, por favor, o nome do primeiro livro que você mostrou. O primeiro que eu falei foi a Carolina Maria de Jesus. Ah, o que eu mostrei fisicamente, né? Esse aqui. O Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias Nascimento. Acho que era isso. O da Carolina foi o quarto de despejo, né, que você citou. O da Carolina foi a Quarto de Despejo, da Conceição foi Ponciá Vicêncio e da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe e a Autobiografia. Aí teve esse A do gente genocídio, vai tem... colocar aqui, a gente vai colocar aqui, Massa, depois da live, a gente vai disponibilizar o nome dos livros, tá bom? Que você está tá bom. citando aqui no clube. Quem tiver dúvidas, quiser consultar, aí dá uma olhadinha aqui no início do clube, inclusive sigam, é importante. Tem até um detalhe importante, que os livros que vocês estão vendo aqui na live, se vocês quiserem adquirir, a gente tem uma parceria com a livraria Blux. Posso até passar o site da livraria para você depois. O arroba no Instagram é @blux. E aí, você comprando no site, pode usar o cupom de desconto Litera Negra, tudo maiúsculo, e ter 10% de desconto em todos os livros. E aí, Muito. esse aqui que eu estava falando para vocês, o C.L.R. James, ele é natural de Trinidad e Tobago. Na época, Trinidad ainda era uma colônia da Inglaterra, né? Isso ali em 1909, que foi quando ele nasceu. E o James, na época da faculdade, né, enveredou pela questão da diáspora africana, e algo que incomodava muito é que muitos dos textos que eram usados na universidade eram de autores brancos, autores europeus, com um ponto de vista eurocêntrico, né? Ou como me lembro também um ditado africano que é: enquanto os leões não puderem contar suas próprias histórias, né, vai ser sempre sobre a conquista dos caçadores. E aí o James ele encara de frente essa questão e mergulha, né, sobre essa que é a mais sublime de todas as revoluções que a gente tem, que assim nasceu nas senzalas e tomou toda aquela colônia, que na época era chamada de Colônia Francesa das Índias Ocidentais,
e que após o processo revolucionário, né, que como todo processo revolucionário não acontece do dia para a noite, lá no Haiti foram quase 12 anos, né? Começou em 1791 com um episódio que ficou conhecido como a Noite das Fogueiras, onde os escravizados desceram o morro depois de uma cerimônia voodoo e entoavam a todo pulmão uma canção que a tradução dizia: juramos derrotar os brancos e tudo que representam, que morramos se falharmos na nossa promessa. E aí nessa primeira noite eles queimaram mais de 1000 fazendas e em várias fogueiras tinha um senhor de escravo pegando fogo e eles dançando ao redor. Fica até a sugestão aí para os cirandeiros, né, da ocasião. E aí o James escreve esse livro sobre esse processo revolucionário que culmina com a independência em 1804. O Toussaint já havia sido preso e assassinado na França, só que, né, nesses 12 anos eles deram um show de bola assim, e uma camada de pau em várias potências da época, porque até então o Haiti era como se fosse a menina dos olhos da Europa ali no Caribe, né? Era uma das colônias mais rentáveis. Muito do que a gente vê da riqueza de hoje, né, dos monumentos em Paris, vem das riquezas que foram extraídas, né, e também do trabalho escravo no Haiti. E aí, enfim, o James trabalha sobre isso. Foram pelo menos 4 grandes potências que tentaram acabar com o sonho de liberdade, né, ou com o sonho de ser autor da própria história dos haitianos. Primeiro os franceses, que eram donos da colônia, depois a Inglaterra, a Espanha e a Holanda, por sua vez, vendo a insurreição lá na ilha, observaram que seria uma oportunidade de tomar a ilha para seus domínios. Só que um a um eles foram tomando uma camada de pau de Toussaint e de seu exército revolucionário. É um livro muito importante, inclusive para a gente ver que até mesmo quando negros e negras se levantam para ser autores da própria história, eles são cobrados por gerações a fio. Se a gente observa hoje o Haiti como o segundo IDH mais baixo, né, na lista de mais de 150 países, sendo que há 200, 300 anos atrás era a colônia mais rica das Américas, então, a gente consegue encontrar nessa insurreição e nesse desejo de homens e mulheres de serem livres e autores da própria história uma retaliação. Porque pouco tempo depois da independência, para continuar independente, o Haiti teve que pagar uma indenização em ouro milionária, que foi sendo paga ali a partir de 1815 até 1960 para a França para continuar independente. Os Estados Unidos, por sua vez, embora se levantem, né, como arautos da liberdade, enfiaram embargos econômicos no Haiti até, enfim, ele não ter como sair da situação que está hoje. Muita gente aponta essa situação calamitosa quanto aos desastres naturais, só que, assim, o Japão tem mais desastre natural do que o Haiti, né? Alguém pode dizer, não, mas o Japão é diferente, o Japão é o Japão. Assim, né? Mas assim, a gente precisa lembrar que há 70 anos, mais ou menos, o Japão recebeu 2 bombas nucleares, assim, né? Ontem foi o 11 de setembro, né? E a gente tem aquele fatídico atentado terrorista às Torres Gêmeas. Só que se a gente for falar sobre atentado terrorista, os Estados Unidos, ele é expert nisso aí, né? E o maior atentado terrorista, na minha opinião, na história da humanidade, foram as bombas lançadas contra Hiroshima e Nagasaki, que se hoje, assim, com 6 meses de coronavírus no Brasil, a gente já perdeu 130 mil pessoas, com uma bomba em Hiroshima, em 3 minutos morreram mais de 100 mil pessoas, né? Foi uma coisa instantânea e assustadora. E o Japão levantou, né? Porque não tinha nenhum embargo econômico, não tinha uma grande potência impedindo a sua ascensão, porque a gente precisa lembrar, né? Os Estados Unidos ainda era um país escravocrata quando o Haiti consegue a sua independência, como o Brasil também era um país escravocrata, então todos esses países que dependiam da escravidão como forma de vida ficaram com o cu na mão, né? Sob isso que ficou conhecido como haitianização ou medo negro, que era de que os seus escravizados tomassem ciência do que aconteceu lá no Haiti e fizessem a mesma coisa. E, tipo, aconteceu. A gente não recebe essas informações na escola,
tem que pesquisar muito para encontrar. Eu conheci essa história através de um professor, Marcos Carvalho, né? Tem uma história em Recife, inclusive, de um cara chamado Agostinho Pereira do Nascimento, chamado também de Divino Mestre. Na ocasião, ele foi preso junto com sua esposa, sob a acusação de estar ensinando outros negros alforriados e escravizados a ler e a escrever. Isso foi em 1846, em Recife, né? E junto com ele foi encontrado um livro, né? Era um ABC do Haiti, como se fosse um cordel, né? Eram histórias em versos que contava a saga desses revolucionários. E aí o livro ele acabou sendo destruído na ocasião, e também na ocasião a gente não soube depois do paradeiro do Agostinho nem da sua esposa. E como eu penso que esse livro aqui que eu estava comentando para vocês, né, do genocídio do negro brasileiro continua sendo muito atual, é que tipo a gente vê essa história do Agostinho, que foi preso em 1846 e desapareceu depois de entrar na prisão. E a gente tem em 2013 a história do pedreiro Amarildo, né, que entrou numa UPP e desapareceu também. Né? E ainda hoje a gente não sabe, né, eu falo a gente, mas tipo a esposa, a filha, os filhos ainda não sabem onde estão os restos mortais do Amarildo. Enfim, lembrando mais uma vez da Conceição Evaristo, o nosso passado não está tão distante assim. Muitas vezes está sendo batido ainda a solavancos no nosso lombo. E aí tem esse livro que eu acho fundamental. E assim, uma discussão, toda essa discussão aqui é sobre cultura, né? E eu gosto muito de trazer para a conversa um autor também caribenho, que é o Frantz Fanon, é natural da Martinica, e ele trabalha muito esse conceito de cultura, porque, né, no canal mesmo a gente fala sobre literatura negra. Então, se eu estou falando sobre literatura negra, é porque existe uma outra literatura, aquela que a gente aprendeu na escola, por exemplo, né? E a gente só recebe com esse nome, literatura. E a gente vai ver as obras apresentadas são só de autores brancos, ou com algumas exceções, como Machado de Assis, mas que sofre ao longo dos anos um processo de embranquecimento, né? Tem até um comercial ali em comemoração aos cento e tantos anos da Caixa Econômica Federal, o comercial de 2012, que apresenta o Machado de Assis como um velho branco. Era como se tivessem pego, né, na lista de atores ali o mesmo ator que fez meses antes o Papai Noel e colocaram ele para interpretar o Machado de Assis. E aí a gente passa por essa luta, né, de marcar o nosso lugar na história, e é quando consegue, assim, nem o nosso corpo, nem o nosso espírito, nem os nossos ossos têm descanso, porque, né, 100 anos depois tem gente pintando o Machado de Assis como branco. Isso quando não cai totalmente no esquecimento, né? E uma autora que, mesmo depois de morta, precisou lutar muito para não ser esquecida, e ainda assim foi esquecida por mais de 50 anos, é a Maria Firmina dos Reis. Ela que é não somente a primeira autora negra brasileira, mas ela é a primeira autora negra e expressamente anti-escravagista de toda a América Latina. Em 1859 ela publicava esse livro aqui, ó, Úrsula, que conta, né, ela usa o plano de fundo do romance de dois jovens brancos, que é a Úrsula e o Tancredo, para abordar o cotidiano da escravidão através dos personagens que ficavam ali no entorno da Úrsula e do Tancredo, que é o Túlio e a Susana, que são dois escravizados. A Susana mesmo, ela tinha sido traficada na África e trazida para o Brasil no porão de um navio negreiro. Então a gente tem na literatura uma das primeiras, se não a primeira manifestação do que é o porão de um navio negreiro. E aí eu separei um trecho para mostrar para vocês. Fala assim, ó. A Susana. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida passamos nessa sepultura, até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé e, para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais ferozes das nossas matas. Dava-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez. A comida era má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água.
É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes dou a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. É um trecho muito poderoso que, enfim, arrepia até o cabelo do cu, sinceramente, enquanto se lê. E precisa trazer o destaque que isso aqui foi escrito há mais de 100 anos, sabe? 1859, quando, enfim, já havia a tentativa da construção da identidade nacional por parte da elite intelectual. Então, né, os autores da época tentavam vender essa imagem do país como uma perfeita democracia, né? E aí a Úrsula vem mostrando através desse livro que não é exatamente desse jeito. A Úrsula, apesar de ser, né, isso que eu falei, da primeira escritora negra e também abolicionista de toda a América Latina, ela é também a criadora da primeira escola mista e gratuita do Brasil, né? Ela é natural do Maranhão. Inclusive, essa obra ela assina como amaranhense, porque por conta, né, da própria censura e medo de represária. A Úrsula ela acaba falecendo, a Maria Firmina ela acaba falecendo em 1917, cega e pobre, e caindo no esquecimento por várias décadas, até nos anos 70, um big biógrafo encontrar parte de sua obra e enveredar na pesquisa e trazer novamente a, a nossa, ao nosso conhecimento, né? E aí é uma pessoa fundamental e que assim a gente não aprende sobre ela na escola. Pelo contrário, a gente aprende sobre outros heróis, como, por exemplo, os bandeirantes, que ganhavam a vida a troco do sangue, do suor e da lágrima de indígenas e de africanos também escravizados que fugiam, né, com o objetivo de ser autor da própria história para os quilombos, e os bandeirantes acabavam com quilombos, né? Foi assim com o do Quariterê, por exemplo, que é o quilombo de Teresa de Benguela, que é uma das mulheres, assim, um dos principais nomes, né, que a gente tem na luta contra a escravidão durante o Brasil colônia, e a gente não aprende sobre ela na escola. Isso é tudo intencional. E como eu estava falando para vocês sobre esse aspecto da cultura, é como se houvesse uma hierarquização, né? E a cultura branca, a cultura eurocêntrica, ela fosse melhor ou mais sublime ou a única cultura possível, e todo mundo que tivesse à margem, enfim, está no obscurantismo, está precisando ser civilizado, está precisando ser catequizado. E aí, muito do objetivo do canal, e eu percebo também com o Clube do Cordel, é, na verdade, redefinir esse conceito que a gente tem de história, né? E, enfim, promover a história por nós mesmos. Isso, e a gente na universidade teve muito acesso a uma discussão importante que seria sobre a solidão do corpo negro, e a gente aqui nessa discussão acaba entrando numa questão que é a solidão da narrativa negra, né, do discurso negro, que, como você falou, é tantas vezes dito, né, você citou trechos que foram escritos há mais de 100 anos atrás e a gente não tem acesso, né, à luta dos negros, a gente não tem acesso como heróis, e aí eu vou citar um verso nosso aqui do Sertão do Pajeú e fazer um convite para vocês que estão nos assistindo. E já digo, antes que termine aqui a nossa live, se terminar, a gente vai retomar, porque o Messias vai fazer uma abordagem sobre uma campanha que está acontecendo aqui no Litera Negra. E todo mundo precisa participar dessa campanha. Eu vou participar, o clube vai participar. Então, todo mundo precisa participar dessa campanha de arrecadação de fundos. Então, a gente tem um poeta aqui, o Noem de Jó, que escreveu o seguinte verso: Na madrugada a solidão me invade, só o silêncio é minha companhia, a noite é longa, solitária e fria, e a mente é aflita por sentir saudade. Tenho a alma repleta de ansiedade, dentro do peito um coração que bate descompassado e que talvez me mate antes dos 30 anos de idade. Se quiseres parar, fica à vontade, vais me dar de presente a eternidade, da matéria o espírito libertar. Não te incomodes, coração sofrido, pelos desgostos que tu tens sentido, já tens razão de querer descansar. Então, com esse verso, eu queria fazer um convite a todos e todas que sentem necessidade de tirar a sua própria narrativa
a narrativa da sua vida e dos seus iguais, dessa solidão, de não ser compartilhada essa narrativa, de não ser trazida à luz da nossa realidade, de contribuir com a transformação dessa realidade, nós vamos ter uma quarentena do cordel. O cordel, ele que surge já no meio do povo e traduz muito bem a mensagem do povo, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas alegrias, nossas dores, etc. Então, nós vamos ter uma quarentena do cordel. 40 dias para aprender a fazer o seu cordel. E a gente faz esse convite na segunda-feira, agora, às 8 horas da noite. A gente vai ter um webinário ao vivo, trazendo aí as principais dicas para a gente levar esse projeto à frente. Quem é membro do clube já vai ter um presente especial aí nesse webinário. Quem ainda não é, dá tempo de se inscrever no clube até segunda-feira. É só falar com a gente aqui no inbox. E quem não for membro do clube, não se preocupe, pode participar também e aprender a fazer o seu cordel em 40 dias. É a quarentena do cordel. Então, Messias, convite para você também, para o Litera Negra. E traz para a gente aí qual é a campanha que vocês estão realizando, como é que faz para participar. E pergunto porque quero participar também. Tá. Então, como eu estava falando para vocês, né, um dos impedimentos que tenho é questões estruturais. O canal ficou parado por muito tempo por conta desse impedimento. E aí a gente tem tentado, através de uma vaquinha, poder conseguir recursos para comprar novos equipamentos, como um computador para fazer as edições dos vídeos, uma câmera legal para poder fazer a gravação também, a questão da iluminação. E aí tá rolando essa vaquinha, né, onde o pessoal pode colaborar. Tem também o Apoia-se, que você pode ser um colaborador mensal lá do canal. E é isso. Se você quiser, eu posso passar o site para você da vaquinha. Mas Isso. é só vocês colocarem lá no Google Ajude o Litera Negra e aí vai aparecer o primeiro link, vai ser da vaquinha. E vocês podem também, tem a opção de, assim, eu gerar um boleto no valor que a pessoa quiser e mandar o código para a pessoa. E aí, enfim, é debitado automaticamente lá de qualquer banco, né? Então, deixo aí a sugestão para o pessoal. Pode todo mundo falar comigo ali através do @Litera Negra. O Litera Negra tem outras redes sociais também, além do YouTube, como o Messias, Facebook Litera Negra. Oi. a gente vai